despertar comportamentos empreendedores na advocacia. Então eu começo aqui com uma pergunta para vocês. Essa pergunta é uma pergunta muito importante e essa pergunta vai fazer com que vocês reflitam bastante aí. A pergunta é: por que eu devo fechar negócio com você? Por que eu devo fechar negócio com você? Se você trabalha numa empresa, tá? Se você trabalha numa empresa, interprete isso como uma empresa. Por que eu devo fechar negócio com você? Se você é um advogado autônomo, interprete isso. Por que eu devo fechar negócio com você? Se você é um advogado que trabalha no escritório ou tem seu próprio escritório, por que eu devo fechar negócio com você? O que você precisa e espera do meu trabalho? Quando eu te perguntei isso, por que eu devo fechar negócio com você? É interessante que assim, nesse auditório tem pessoas que podem ser ultra complementares, né? Uma pessoa faz direito do trabalho, a outra faz direito ambiental e elas podem se complementar. E quando eu perguntei por que eu devo fechar negócio com você, será que nesse momento alguém perguntou assim: o que você está precisando? Será que alguém perguntou isso? O que você está precisando? O que você espera? Será que, quando eu perguntei por que eu devo fechar negócio com você, será que alguém aqui perguntou o que eu estou precisando? Será que alguém aqui perguntou o que eu espero? Então, quando a gente fala sobre por que eu devo fechar negócio com você, geralmente a gente fala muito no eu, né? O eu, o diferencial, o eu, o meu escritório é desse jeito, a minha qualidade é dessa forma, o meu jeito de trabalhar é dessa forma. Tudo bem, mas será que interessa muito para o outro o que você é? Ou interessa para o outro o que ele vai ganhar de você? Porque é exatamente nesse ponto que as empresas saíram dos escritórios full service, onde eram 15 áreas que aquele escritório tinha, e a empresa fazia todas as áreas com aquele escritório, e existe uma demanda hoje de escritórios ultra especializados, e mais especializados, e mais especializados. Por quê? Porque quando a empresa chega e fala: por que eu devo fechar negócio com você? Raras são as pessoas, como eu vi aqui o Maurício falando, que perguntam assim: como é que você está? O que você está precisando? Qual a satisfação sua? Como que está sendo minha prestação de trabalho? Então, diante disso, eu proponho para a gente discutir aqui por que eu devo fechar negócio com você. Eu fiz essa pergunta. Agora eu vou fazer o contrário. Por que vocês devem fechar negócio comigo? Por que vocês devem acreditar no que eu vou falar aqui para vocês? Passa, por favor. Bom, isso daí é meu currículo, que eu vou ser breve aqui, eu não quero falar do meu currículo, mas eu quero falar rapidamente que eu tenho uma grande experiência com escritório de advocacia, já prestei serviços para Siqueira Castro Advogados, para Gomes de Matos Advogados, alguns escritórios grandes, jurídico da Nextel, SEG, SEDAI e assim por diante. Já estou nessa área já há algum tempo. Passa, por favor. Só que de 1 ano e meio para cá eu comecei a trabalhar também na área empresarial, então fiz palestras na SEDAI, SEG e assim por diante, e o meu trabalho começou a ser muito conhecido porque o mais importante do meu trabalho não é apenas a área corporativa, mas principalmente a área humana. E esse desenvolvimento que eu fiz nas empresas, da área humana, de mudar a forma das pessoas pensarem, o jeito das pessoas se comportarem e a maneira das pessoas se comunicarem melhor e se integrarem melhor, fez com que eu começasse a ser levado a alguns programas, por exemplo, a Fátima Bernardes, Record e assim por diante. E isso tudo veio também de uma história que eu comecei a pegar esses clientes e a juntar para poder a gente fazer trabalhos além da minha empresa e além da empresa dos meus clientes e desenvolver diversas pessoas que necessitam. E a gente começou a desenvolver alguns trabalhos voluntários. Passa, por favor. A gente fez muitos trabalhos voluntários em ONG, arrecadamos muito dinheiro, ajudamos muitas ONGs. E isso tudo eu estou falando com vocês porque pensar em ajudar uma ONG, pensar em ajudar além da empresa, significa pensar fora da caixa. E os assuntos que eu vou falar aqui hoje são assuntos fora da caixa. Pode passar, por favor. O meu objetivo com vocês aqui é refletir através dessa palestra para gerar muito mais ganho financeiro e principalmente, além do ganho financeiro, gerar qualidade de vida. Porque a qualidade de vida é fundamental junto com o dia a dia do trabalho. E como que a gente vai fazer isso? Despertando a sua responsabilidade sobre os seus atos. Porque às vezes a gente se faz de vítima demais. O problema é sempre o mercado, o problema é sempre o outro. Hoje existe essa crise de 2008, mas se você fosse na década de 90 era a inflação e a gente vai ter várias outras crises pela frente. Mas e daí? Você vai deixar de viver? Você vai continuar com a mente preocupada? Você vai continuar
tendo os mesmos problemas, e como é que você encara isso, como que você lidar com isso? Como que é a sua preparação interna para lidar com isso tudo? E diante disso, a gente vai trabalhar também os comportamentos e a sua função social. Passa, por favor. Então a gente vai trabalhar aqui 4 assuntos essa noite. O primeiro assunto que eu vou trabalhar com vocês são as interferências, né? A gente vive de diversas interferências que nos rodeiam e nos atrapalham. E essas interferências terminam atrapalhando o nosso potencial. E esse potencial, às vezes, ele é inibido por essas interferências. E esse potencial, por ser inibido por essas interferências, termina diminuindo o desempenho. Portanto, todos nós temos potencial elevado, temos ideias fantásticas. Quando você começa um escritório de advocacia, você começa cheio de gás. Aí você começa a falar assim, não, vou pegar esse trabalho, não, esse outro também. Quando você vai ver, inchou. E ali, às vezes, às vezes tem uma falta de foco, às vezes tem uma falta de direcionamento, e isso tudo termina perdendo o desempenho. Então a gente vai falar muito sobre essa perda de potencial devido a essas interferências externas. E o que faz essa tríade funcionar? O que faz isso tudo funcionar? Os nossos comportamentos. Então vamos começar destrinchando isso aqui. Vou começar um a um. Pode passar, por favor. Eu vou trabalhar um pouco com vocês. Passa, por favor. Isso. Vou trabalhar um pouco com vocês as suas interferências. A minha pergunta para vocês é o seguinte: essas são as suas interferências? Porque assim, quando eu trabalho com escritório de advocacia, existe um padrão: dificuldade de captação de clientes, dificuldade na gestão do escritório, baixa remuneração, falta de mão de obra qualificada, lentidão da justiça, decisões sem fundamentos, leis incontroversas, alta carga tributária e assim por diante. Então isso significa, essas interferências são as suas interferências? Todos aqui têm essas interferências no dia a dia, não tem? Mas será que o teu problema são essas interferências? Ou, passa por favor, ou será que é a forma que você lida com essas interferências? Alguém tem alguma dúvida da dificuldade de mão de obra qualificada daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos? Isso vai continuar? O que vocês acreditam? Vai continuar? Vai continuar? O que vocês acreditam? Vai continuar. Alguém tem dúvida sobre a carga tributária? Tudo bem que a gente agora vai ser enquadrado no simples. Tudo bem, mas mesmo assim, é tranquilo. Não é nada tranquilo. Não, nenhuma dúvida. Portanto, o que eu quero passar para vocês? Os problemas são os mesmos e vão aumentando cada dia mais. Só que a gente sempre coloca os problemas na fila e esquece da gente. A melhor forma de olhar para esse cenário é entendendo o nosso interior. Como que a gente se comporta em relação a essas interferências? O que faz você lidar melhor ou pior com essas interferências? O que faz a sua cabeça ser livre ou não em situações adversas? O que faz você no seu dia a dia trabalhar do jeito que você trabalha? O que faz você olhar para o lado e falar assim, eu não estou com o resultado que eu gostaria? O que você faz olhar para uma pessoa que você fala assim, caramba, essa pessoa tem tanto potencial dentro dela, por que ela não acontece? Por que eu tentei tanto por esse caminho e não consegui? Por que eu me esforcei tanto e não consegui? Existem interferências internas que pesam muito mais do que os fatores externos que a gente está cansado de reclamar. Qual cliente que eu atendo é um maior ou menor? Aí você faz toda a estratégia para um canto e vai e atira no outro canto. Será que você usou a estratégia certa? Será que você está lidando bem com você mesmo para que a sua maneira de pensar seja uma maneira correta de pensar que vai fazer com que você haja da maneira certa? Portanto, dentro de todos nós existem interferências que são muito mais importantes do que interferências externas. Medo. Cara, como que eu trabalho com executivos de alto padrão, às vezes advogados de alto padrão, e medo, insegurança que é gerada o tempo inteiro, e não são problemas técnicos e nem problemas profissionais, mas que influenciam completamente na tomada de decisão. E por eu ser de uma escola alemã, eu estudei na Alemanha com o terapeuta Hubert Hellinger, e ele fala que a dificuldade dos problemas, a maioria das dificuldades dos problemas, cerca de 90% vem de pai e mãe. Eu consigo ver isso na prática quando eu atendo meus clientes.
Eu trabalho com coaching. Coaching é um trabalho que a gente faz ou em grupo ou um atendimento individual para aumentar o desempenho, para acelerar os resultados. E como que eu vejo que o medo e a insegurança numa tomada de decisão às vezes pode ser gerada numa questão de infância e o cara nunca cuidou disso. E isso impacta várias vezes. E quantos negócios às vezes são quebrados ou são perdidos, quantas oportunidades são perdidas por essa repetição de padrão, por medo, por insegurança. Falta de confiança, às vezes tentar demais, perfeccionismo. O que eu mais vejo em escritórios de advocacia são pessoas centralizando cada vez mais. Isso ainda não está bom, isso vai melhorar, isso ainda não está bom, isso vai ficar melhor, isso ainda não está bom. Cara, quanto mais a gente é perfeccionista, quanto mais a gente tenta o perfeccionismo, às vezes a gente perde um monte de oportunidade. Às vezes a gente não entende. Ah, tá, errou, beleza, vamos aprender com isso. E aí, vamos fazer de novo, vamos aprender mais um pouco, vamos ajustar agora, vamos embora. E às vezes tem pessoas, cara, que estão sempre esperando fazer um curso, estão sempre esperando se preparar mais ainda, e nunca tá bom, e nunca tá bom, e nunca tá bom. E existe uma tendência natural de quem é perfeccionista de centralizar. Quanto mais você centraliza, menos você ganha dinheiro. Porque se você consegue descentralizar, você consegue focar naquilo que dá dinheiro. E geralmente focar naquilo que dá dinheiro é uma questão de você colocar energia em algum ponto. Quando a gente coloca a energia totalmente focada num ponto, a tendência natural é que aquilo dê dinheiro. Porém, no dia a dia, às vezes esse perfeccionismo, essa busca da centralização, faz com que a gente perca totalmente o foco do dinheiro e a gente perde energia e se desgasta. Isso é uma grande interferência. Fazer as coisas para tentar impressionar. Cara, tentar impressionar para quê? Provar para quê? Você já é. Quanto tempo você estudou? Quantos clientes você já entendeu? Você precisa impressionar mais alguém do que a você mesmo? Para quê? Não sei se vocês sabem algumas estatísticas, né, no Brasil. Os carros de luxo, né? Estou falando de carros de luxo. Cerca de 70% deles têm 4 prestações atrasadas. Quando a gente pensa, por exemplo, em algumas empresas que você olha e fala assim, pô, fulano é empresário, abriu uma empresa agora. Cerca de 75% das empresas quebram nos primeiros 2 anos. Então, assim, onde que está a tua vida? A tua vida está elencada nos resultados, na tua qualidade de vida? Ou você está vivendo sempre para poder impressionar alguém? Sabe, um cliente, ele quer o resultado. Ele não quer a melhor estrutura, ele quer um resultado. Sabe, se o cliente te ligar e você aparecer que nem aquela lâmpada lá do Aladim, ele te ligou, você apareceu do lado dele e você deu o resultado, cara, talvez ele nem entre no teu escritório, sabe? Talvez ele nem precise conhecer o seu escritório. Tudo bem, a estrutura física é importante e tal, mas o resultado é muito mais importante do que isso. E às vezes a gente fica lutando o tempo inteiro, uma vida inteira, para tentar impressionar, para tentar agradar alguém. E a gente esquece de nós mesmos. Quantas vezes a gente vai para o final da fila, cara? Ah, não, hoje eu agradei meu chefe. Não, hoje eu agradei o sócio do escritório. Hoje eu agradei minha mulher. Hoje eu agradei meus filhos. E quando que eu vou tirar um tempo para me agradar? Nas minhas questões básicas e principais. De marcar um médico, de marcar um dentista, de ter a tua qualidade de vida. Não sei se vocês sabem disso, mas se você não cuida do corpo, parte do teu dinheiro vai ser gasto com isso, tá? Principalmente acima dos 50 anos. Então, o que eu quero passar para você é que existe um outro lado que talvez a gente não esteja cuidando tanto, ou talvez até esteja cuidando, mas não coloque tanta importância. O nosso corpo, ele é completamente responsável pelas nossas emoções. Vocês já viram alguém em depressão assim? Assim, em pé, rindo, olhando para cima? Já viu alguém chorando assim, olhando para cima? Isso é uma configuração biológica. Uma pessoa que está em depressão, como é que você imagina uma pessoa em depressão? Pensa num cenário, ela está lá num lugar escuro, como que ela está? Como é que está o corpo dessa pessoa? Fala para mim. Caído, para baixo, não é? Então isso significa que o nosso corpo, ele tem uma influência total nas nossas emoções e na nossa qualidade de vida. Porque a nossa qualidade de vida, ela é gerada pelas nossas emoções. E por que não cuidar do nosso corpo e colocar na frente da fila pelo menos por alguns instantes? Será que isso não vai te dar uma nova perspectiva, inclusive de negócios, inclusive de disposição? Então, quando a gente trabalha essa questão do perfeccionismo, do tentar impressionar, a gente começa a entender um pouco mais
que aqueles problemas que são gigantes, eles podem ser passageiros. E essas interferências que tanto nos amedrontam, que tanto que fazem parte da gente, às vezes a gente nem cuida. Então, a gente vive às vezes para tentar impressionar as outras pessoas, a raiva que contamina o tempo inteiro. Cara, eu dou muito treinamento e é impressionante como a raiva é contaminação em tudo quanto é tipo de negócio. No outro dia eu fui treinar um restaurante japonês, um dos melhores aqui do Rio de Janeiro, e o cozinheiro tinha cisma com o outro lá, que era o garçom, porque ele fazia garrancho lá no momento, e aquilo era de propósito para ele fazer o prato errado para servir o cliente, sem chamar a atenção. E eles nem se falavam por causa disso. O outro falava assim, caramba, desculpa, é que eu não aprendi a escrever direito. Cara, surreal. Eu entro para dar treinamento, as pessoas não se olham nas empresas. As pessoas não se comunicam. É grave isso, porque assim, você precisa do outro para um resultado comum. Você precisa do outro para um objetivo final. E se você não pode contar com o outro, você não confia. O que você faz com quem você não tem confiança? Você não indica, você não trabalha, você não coopera. E é impressionante como os escritórios de advocacia adoram trabalhar o lado técnico, esquecem do lado humano e perdem um estagiário por R$50. Às vezes perdem um excelente profissional por um outro escritório que a diferença é R$100. Porque esquece às vezes o lado humano. É simples. Eu vou dar algumas dicas aqui. Senta do lado da pessoa 4 vezes ao ano e dá um feedback que você vai diminuir em 30% a tua rotatividade. Dar feedback não é gastar dinheiro, não. Dar feedback é você sentar e ouvir. O que você está achando do escritório? Quais são os pontos fortes daqui? O que a gente precisa fortalecer? Beleza, agora em relação a você está acertando nisso e você está errando nisso. O que você pode fazer para melhorar? Faz isso 4 vezes ao ano com as pessoas, aprende a ouvir as pessoas. Eu tenho certeza absoluta que isso vai mudar o resultado. Você não precisa investir dinheiro nisso, você precisa investir teu tempo. E cada vez que você investe o tempo com as pessoas, você está investindo o seu tempo a favor do seu dinheiro crescer e se multiplicar. Então, o que eu estou falando de tentar impressionar, de raiva, de frustrações, tédios, preocupações, crenças limitantes, procrastinação, tudo isso são coisas que às vezes no dia a dia a gente não resolve. Cara, procrastinação é impressionante. Às vezes, o escritório está tão preocupado, eu vou dar um exemplo clássico aqui, escritórios de advocacia na área tributária que tem problemas tributários com o próprio escritório. Quantos clientes meus já venderam planejamento tributário para escritório de advocacia na área tributária, diminuindo os tributos do escritório e conseguiram grandes lucros? Por quê? Porque está olhando sempre para fora, mas esquece de olhar para dentro. E o dia a dia corrido, o dia a dia às vezes não permite que a gente cuide dessas interferências. E além dessas interferências, o que a gente precisa entender? Como aumentar o nosso potencial diante de todas essas dores, diante de todas essas interferências? Em primeiro lugar, ter um objetivo principal bem definido. Cara, você só consegue desenvolver um objetivo bem definido se você tem uma comunicação plena, se todo mundo está sabendo o que tem que fazer para atingir aquele objetivo comum. E isso não acontece. Sabe por quê? Existem reuniões que são lindas, duradouras e enormes. Você começa uma reunião 9 horas da manhã, sai dela 10h30, entra em outra 10h30, termina meio-dia. Aí você sai para almoçar, que é um almoço que é uma reunião. Você sai desse almoço, dessa reunião, entra numa outra reunião 2 horas da tarde. Quando chega 2 horas da tarde, tua cabeça já está pipocando e falando assim, caramba, primeira reunião do dia, eu não consegui nem mandar um e-mail pro cara, o cara já está me chamando no WhatsApp para poder fazer isso. Você sai de lá, entra na outra reunião, chega no final do dia, você não consegue dar conta da primeira reunião. Reuniões infrutíferas, reuniões que dão fruto, são reuniões que têm um objetivo pautado antes. Você define o objetivo, entra, faz a reunião, você muda completamente. Pessoas que querem fazer reunião segunda-feira, eu sou um carrasco, segunda-feira de manhã, pior dia para se fazer reunião, melhor dia para se fazer reunião, sexta-feira de tarde, por uma razão simples. Sexta-feira de tarde é o dia que todo mundo está empolgado para ir para o final de semana. A cabeça está longe do trabalho. Você coloca uma reunião, você chama todo mundo para a responsabilidade do trabalho. Calma aí, o final de semana ainda não chegou. Aí você faz uma recapitulação de tudo que aconteceu aquela semana e você planeja a semana seguinte, na sexta-feira. O melhor dia para fazer reunião, o dia mais produtivo. Sexta-feira de tarde. Melhor dia. Porque sexta-feira de tarde geralmente é o dia mais improdutivo, que está todo mundo com a cabeça no final de semana. Então, essa é uma sugestão. Outra sugestão, por que não fazer as reuniões em pé? A gente não está num mundo dinâmico? A gente não está num mundo onde que as pessoas não têm tempo para nada?
Experimenta fazer as reuniões em pé e você vai ver como é que as reuniões vão ser muito mais produtivas. Não precisa ser aquela reunião de 1 hora, não. Mas aquela reunião que você pode fazer assim no meio da semana. Galera, entrou o cliente novo, vem cá todo mundo. E aí, o que você está fazendo para isso? O que você está fazendo para aquilo? Gente, escritório de advocacia são procedimentos. O que depende de mim vai fazer diferença no trabalho dele. O que depende dele faz diferença no trabalho dele. Se as pessoas não se comunicam, se fica aquela comunicação por e-mail, é o disse por não disse. É a razão dele e a verdade da história. Sempre vai ter 3 caminhos. Mas quando você trabalha reuniões em pé e reuniões de 5 minutos, eu não estou falando de reuniões infrutíferas, estou falando de reunião de 5 minutos. Olha só, gente, eu vou falar do cliente novo que entrou agora. O que você está fazendo para isso? E você, o que você está fazendo para isso? E você, o que você está fazendo para isso? Como é que a gente colhe o resultado disso aqui? O que está faltando para poder a gente planejar, para poder a gente implementar? Isso dá rendimento, isso dá comunicação, isso dá integração. Os procedimentos não ficam interrompidos e isso cria um fluxo muito maior de troca. Porque quando você faz uma reunião em pé e todo mundo participa, aquele cara que fica enrolando, ele não pode enrolar mais. E aquele outro que é ultra tímido, ele tem a oportunidade de falar. E aí você vê quem está trabalhando e quem não está trabalhando. E aí você começa a ouvir as pessoas e a delegar para os resultados desse objetivo principal bem definido. Outra forma de aumentar o potencial, cara, exaltar as qualidades. Comecem as reuniões de vocês exaltando os pontos bons das pessoas e do que está acontecendo no escritório. O que eu vejo muito é a centralização das informações nos sócios. O sócio sabe tudo de bom que está acontecendo, mas ele só fala o que está de ruim para todo mundo. Cara, não está dando certo isso daqui está horrível, esse cenário está péssimo. Viu o que aconteceu com o cliente semana passada? É muito simples. Você gosta de ser maltratado? Ninguém gosta. Se você começa exaltando as qualidades e depois você dá um feedback daquilo que aconteceu de ruim ou qualquer outra coisa, você muda completamente o cenário de uma reunião, de uma chamada de atenção, daquilo que você precisa fazer com as pessoas. Exaltar as qualidades das outras pessoas e também exaltar nossas próprias qualidades. Cara, se eu virasse para você agora e falasse assim, o que você tem de melhor? Talvez você colocasse aí 3, 5 coisas, mas se eu falasse para você o que você tem de pior, o que você tem de defeito. Diogo, me vê um caderno, por favor. Cara, é natural que a gente coloque todos os nossos defeitos e não se aceite do jeito que a gente é. E nem enxergue as qualidades que a gente tem. Você estudou numa faculdade, você se especializou, você teve o primeiro cliente, você teve o segundo cliente. Olha quanta coisa você galgou, olha quanta qualidade que você tem. Para que tanta insatisfação? Exalte as qualidades. Terceiro, para aumentar o potencial, atitude com você antes da atitude com o outro. Quando você está num avião, né, eu e Flávia, né, minha esposa e minha sócia, a gente viaja mais do que fica em casa. Então é muito treinamento fora do Rio e fora do Brasil também. Então a gente está sempre trabalhando e viajando, trabalhando e viajando. E o que sempre falam no avião, né, vocês sabem muito bem disso, caiu a máscara de oxigênio, o que acontece? Primeiro coloca a máscara em quem? E depois você coloca a máscara no? Aí eu viro para você e falo o seguinte, a palavra mais difícil de entender no escritório de advocacia e na administração é a palavra confiança. A palavra confiança vem logo em seguida a palavra integridade, que é o primeiro pilar da confiança. Quando você confia em alguém é sempre porque alguém é íntegro, né? E a palavra integridade, ela é tão misteriosa, que inclusive na máfia italiana, o primeiro ponto que mais se prezava era a palavra integridade. Quando você vê aqui no Rio de Janeiro o movimento dos bicheiros, a primeira palavra ali que eles prezam é a integridade. Quando o Castor de Andrade foi preso, quando os bicheiros foram presos, o Anísio foi preso, ele era um cara muito íntegro. Ele não merecia isso? Uma população falou aquilo. Portanto, dentro de uma empresa, quando se fala em integridade, quando se fala na palavra integridade, da onde que vem esse conceito que inclusive na máfia, que inclusive no jogo do bicho se fala tanto, e quanto que se falta esse conceito, inclusive em alguns mercados, como por exemplo a advocacia. Porque quando se fala em integridade, não é só integridade com o cliente não, é integridade com as pessoas ali que estão ali. Integridade como um todo. Como é que você trata as outras pessoas e como que você tem a tua conduta na frente das pessoas? Você pede para elas fazerem uma coisa e você faz outra completamente diferente? Como que é o teu comportamento? As atitudes que você está tendo com as outras pessoas, será que você está sendo congruente?
Quando eu falei para vocês aqui sobre o corpo, sobre cuidar do corpo, eu jamais falaria isso se eu não fizesse comigo mesmo. A gente acorda todo dia de manhã, corre, nada, para poder cuidar do nosso corpo. E por isso a gente fala isso, porque é congruente. Mas como é que é a tua congruência quando você fala com as pessoas? Quando você age com as pessoas? Como é que é a tua atitude? Será que você está tendo atitude com você para depois ter atitude com os outros? Ou será que você cobra dos outros e você não consegue ter o mesmo com você? Porque colocar o dedo e apontar é muito fácil. Sempre olhar para a casa do vizinho e falar assim, aí, o vizinho está fazendo isso, o vizinho está fazendo aquilo. Mas será que dentro da tua casa, a tua conduta está sendo congruente com as suas palavras? Será que dentro do teu trabalho a sua conduta está sendo congruente com as suas palavras? Como que anda a tua atitude frente às pessoas? Então, se você hoje tem um potencial incrível e talvez você não consiga despertar ao máximo, talvez os teus resultados que você tanto quer ainda não conseguiram chegar, talvez não seja melhor você definir esse objetivo, talvez não seja melhor você exaltar as qualidades. Será que você reconhece as qualidades em você, no outro? Será que não seria melhor você primeiro ter uma atitude com você para depois ter com os outros? Passa, por favor. E dessa forma, a gente começa a entender um pouco como é que a gente aumenta esse potencial e como que a gente se aproxima desse desempenho tão desejado. Muito se fala em empresa, em desempenho, aumentar o desempenho, avaliar o desempenho. E é tão simples entender o que é desempenho e como que você pode aumentar esse desempenho, como que você pode desenvolver esse potencial para chegar no seu desempenho que você tanto quer. Primeiro, a melhor forma é a última que eu vou falar. Mas a primeira que eu vou falar é a forma que a gente mais faz e a forma que a gente mais erra. Experiência. Se você quer ter um desempenho desejado, você vai aprender através da experiência, que é a pior forma. Você faz de um jeito, quebra a cabeça. Faz de outro jeito, quebra a cabeça de novo. Você continua se comparando com as outras experiências anteriores, faz de novo, quebra a cabeça. Depois de passado algum tempo e muito tempo, você vai lá, aprende e consegue aquilo que você tanto quer, através da experiência. Mas essa é a pior forma. Por quê? Primeiro, a gente se desgasta muito. Segundo, o tempo passa e a gente, às vezes, não consegue aprender apenas com a experiência. Segunda forma, cara, se você não consegue, tem alguém que consegue. Qualquer coisa. Cara, eu não estou conseguindo fazer isso parecer. Alguém no mundo consegue. Eu não estou conseguindo captar esse cliente. Alguém no mundo consegue. A segunda forma que a gente tem de evolução, a segunda forma que a gente tem de aumentar o nosso desempenho e chegar no desempenho que a gente tanto deseja é através da imitação. Eu viro para você e pergunto, quem é a sua referência como profissional? Quem é? Cara, se o meu escritório é um escritório boutique, eu estou num lugar de bairro, tem alguém que já fez isso antes de mim e é muito bem sucedido. Quem é essa pessoa? Se meu escritório atende a área, sei lá, de contencioso, quem é a referência dessa área? Quem é a referência? Referência em todas as áreas. Referência nessa área, mas em todos os aspectos. Referência financeira, referência profissional, referência de ética, referência de integridade. Quem é? Ah, eu não tenho. Beleza, procura um pouco mais, porque sempre tem alguém que é referência. E se você não tem referência, provavelmente, talvez você não esteja tendo alguém para seguir. Porque se você tem alguma referência, ou você consegue imitar alguém que já fez aquilo que você quer fazer, é só você olhar para os comportamentos que essa pessoa tem e multiplicar esses comportamentos, e duplicar esses comportamentos, e fazer as mesmas coisas que essa pessoa está fazendo. Porque com certeza, se você multiplica os comportamentos que essa pessoa tem, se você multiplica os comportamentos que essa organização tem, existe uma tendência natural você chegar aos mesmos resultados. Existe uma tendência natural. E por último, como fazer para aumentar o desempenho? Fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, nesse dia, refletir. Refletir não apenas na área técnica, refletir na área humana, na área comportamental. Existem várias pessoas que têm currículos invejáveis, fantásticos, que os resultados financeiros são medianos, que os resultados em qualidade de vida são medianos. Existem pessoas que às vezes não têm currículo nenhum e têm comportamentos completamente diferentes, que têm resultados que às vezes aquele cara que tem aquele currículo não tem. Às vezes aquele cara que tem um enorme potencial não tem, mas por causa de pequenas atitudes, às vezes, que geraram resultados extraordinários.
portanto, que você está tendo, que você deveria aumentar, que você deveria multiplicar. Exemplo, passa por favor. Exemplo desses comportamentos. Primeiro, a vitimização e a responsabilidade. Será que você assume a responsabilidade dos fatos ou você se vitimiza por eles? Ah, não, mas o meu escritório não. O meu escritório ainda não chegou nesse nível por causa disso, porque o mercado está muito difícil, porque não sei o que lá. Você precisa provar alguma coisa para quem? Você precisa provar para você mesmo. Mas você está se vitimizando ou você está assumindo a responsabilidade dos fatos? Segundo comportamento, será que você reclama ou você assume a escolha que você está fazendo? Porque é muito fácil reclamar no dia a dia das empresas. A maioria das pessoas reclamam pelas empresas. Ah, o problema é a empresa, o problema é o gestor. Tudo bem, o que você está fazendo para isso? Você não quer trocar de lugar e um dia ficar lá? Porque, às vezes, aquele estagiário, né, ou aquele jovem, essa geração Y e agora a próxima geração, é muito ansiosa, né? O cara chega, começa a trabalhar, no final do dia ele fala assim, quando que eu vou ser efetivado? Né? Ou então o estagiário que fala o seguinte, uma vez eu fui chamado numa faculdade dessas famosas aí, e importantes, Diogo, vem dar uma palestra de humildade. Eu falei, não falo sobre esse tema. Como assim da palestra sobre humildade? Não, porque os nossos estagiários, eles chegam nos escritórios de advocacia e quando eles chegam lá, eles perguntam qual a secretária que vão atender ele, qual é o notebook que ele vai usar, qual é o celular que ele vai usar, e a gente está ficando envergonhado com isso, porque a gente não sabe mais o que fazer para gerar humildade nessas pessoas. Os caras não estão nem no 5º período e estão exigindo isso tudo. Então, quando eu falo sobre isso, é exatamente o sentido de reclamar ou de escolher. Cara, a gente escolhe tudo que a gente faz na nossa vida. Inclusive aquela situação adversa de uma terça-feira ociosa que você vai lá, atende o telefone achando que o cliente vai te elogiar, ele tá com uma pedrada, ou se você é de um departamento jurídico, ontem você ganhou um elogio, uma promoção, hoje o teu presidente te liga e fala assim, olha só, cara, tem que fazer isso, tá horrível isso aqui. Cara, o presidente da Panasonic, ele fala que são 3 fracassos para uma vitória, e isso é decorrente do ser humano. Portanto, você reclama ou escolhe? Porque tem pessoas que reclamam, tem pessoas que escolhem novas soluções, novas práticas. E se você assume a responsabilidade e escolhe, entra um outro sistema que é a multiplicidade e as poucas vendas. Tem gente que fala assim, eu tô com uma dificuldade enorme de captar cliente, beleza, na última semana, o que você fez? Cara, eu fiz um monte de petição, fiquei dentro do escritório, até aqui a minha mesa, beleza, e quantas reuniões você fez com o cliente novo? Cara, eu fiz 2 reuniões e não fechei. Ok, se você tivesse feito 200, talvez você tivesse fechado. Mas qual foi a sua responsabilidade? Tratar de todos os processos, tudo bem, e não tinha outras pessoas para fazer isso? Tinha, mas é porque tem coisas que sou só eu que posso fazer. Ok. Assumiu a responsabilidade? Qual foi sua escolha? Minha escolha foi ficar atrás de um balcão fazendo isso tudo. Ok, foi sua escolha. Então você está reclamando de quê? Você não multiplicou. É uma tendência natural. Quando eu chego às vezes para dar uma palestra, 7 horas da manhã numa empresa, as pessoas estão obrigadas lá, que é diferente daqui, né? Vocês vieram ao evento com vontade de vir ao evento. As pessoas me contratam, Diogo, vem cá dar um treinamento pra gente, vou com o maior prazer. Chego lá 7 horas da manhã, todo mundo obrigado lá pela empresa. E eu viro e falo assim, cara, então tá aqui, não é a tua escolha? Aí geralmente começa sempre uma lavação de roupa suja. Não, o problema é a empresa, o problema é não sei o que lá. Beleza, e o que você tá fazendo para isso? Coloca de 1 a 10 uma nota para sua iniciativa. Quanto que você tem de iniciativa aí em relação a esse problema que você tá tendo? As pessoas geralmente, quando eu coloco elas no lugar da responsabilidade, quando eu levo elas para elas se responsabilizarem, elas começam a ver assim, a empresa tem problema, mas será que eu não estou aumentando mais ainda? Será que eu não estou aumentando mais ainda isso dentro de mim? Porque eu não estou fazendo nada para colaborar com isso? E é por isso que, às vezes, existem diretores jurídicos que chegam com 30 anos, às vezes 35 anos, porque são pessoas que assumem a responsabilidade, que exercem as suas próprias escolhas e que multiplicam as soluções, multiplicam o seu potencial. Então, diante disso, existem outros comportamentos importantes, a razão e a emoção. Como é que você faz? Será que tudo para você é lógico? Será que não tem um coração junto? Ou será que para você tudo é o contrário, é emocional? Pô, o cara fez merda 3 vezes, vamos passar a mão na cabecinha desse estagiário
Você conhece o estagiário plantinha? Estagiário plantinha é aquele que você tem que regar elogio o tempo inteiro. Ah, que bacana que você fez. Ah, petição. Que linda petição. Bonito. Ai, que legal. Entregou o processo no fórum? Que bacana. Entregou o processo no fórum. Cara, o tempo inteiro a gente vai trabalhar esse racional e esse emocional, porque a nossa mente ela é atrelada a 70% de experiências do passado. Quando eu comecei a conversar com vocês, vocês começaram a ter um monte aí de experiência do passado, começaram a me comparar com um monte de outros professores e outros palestrantes, e começaram a me comparar com o conhecimento de vocês, de leitura de livros e assim por diante, não só comigo, como todos os outros palestrantes que estiveram aqui. E às vezes essas comparações fazem com que a gente tenha a ideia bem definida de alguma coisa e crie preconceitos. E a gente se fecha a um novo. A gente se fecha a uma nova oportunidade, a gente se fecha a uma nova coisa, abertura de um novo negócio. Às vezes, a gente está num lugar onde a gente não quer estar e simplesmente ali pode sair um monte de oportunidade. Então, às vezes, a gente se fecha demais, a gente se fecha ao conhecimento, a gente se fecha ao novo, a gente se fecha ao networking. Existe um verbo novo, né, que é o networkar. Quanto que você faz esse networkar? Quanto que você faz esse network, né? E quanto que você trabalha a tua razão e a tua emoção em cima disso? Outro comportamento, assinar ou rabiscar. O que você faz no teu dia a dia? Você assina mais ou você rabisca? Tudo bem, você é o dono do escritório, você é o diretor de um departamento jurídico, é a sua assinatura. Mas olha só, a sua assinatura não é apenas a sua assinatura, é a de todas as pessoas que estão lá naquele escritório ou naquele departamento. Todas aquelas pessoas são a sua assinatura. Cara, quando por exemplo, o diretor da Estácio, que era diretor da Coca-Cola, diretor jurídico fala assim, olha, veio o sócio sênior, master, ultra plus do escritório fechar um negócio comigo, na semana seguinte, quem está falando comigo é o advogado sênior, na outra é o advogado júnior, na outra é o estagiário que me liga. Como que é a assinatura daquele escritório? Não importa se eu estou falando com o sócio sênior, não importa se eu estou falando com o estagiário, é o mesmo escritório, é a mesma assinatura. Como que é o teu comportamento em relação a isso? Você assina ou rabisca? Como que são as suas frustrações e os seus aprendizados? Será que dentro do teu escritório você fica ali o tempo inteiro remoendo aqueles erros? Ou você consegue aprender com aquilo? Porque quando a gente remoe os erros e fica remoendo e reclamando e não aceita, e fica o tempo inteiro se culpando por isso, isso é uma frustração. Mas quando a gente aprende com isso, isso é resultado. Quando a gente aprende com isso, muda completamente. Muda a nossa perspectiva, muda o nosso parâmetro. Outro ponto. Comportamentos de obrigação e de propósito. Você já parou para pensar dentro do teu escritório se as pessoas trabalham por obrigação ou se elas trabalham por propósito? Eu já tenho a resposta para você. 80% de todas as organizações, as pessoas trabalham por obrigação. 20% as pessoas trabalham por propósito. Tem diferença? Pouca ou muita? Muita diferença. E como que você multiplica isso? Cara, é muito simples. Ouvir. Eu dou aula de oratória há muito tempo e eu sempre falo que se eu abrisse um curso de escutatória, eu não ia conseguir dar conta de tanta gente que precisa fazer. Escutatória. Sentar a pessoa e falar assim, olha só, teu rendimento é incrível. E aí, como é que você faz para manter esse rendimento? Porque quando você contrata a pessoa, parece que a pessoa tem duas faces. A primeira face é nos primeiros 21 dias, 15 a 21 dias. E depois, após esses 15, 21 dias, parece que a pessoa muda a face, que é assim. Você contrata a pessoa dá um gás absurdo, começa a trabalhar pra caramba, desenvolver pra caramba. Poxa, que legal, contratei essa pessoa, contratei a pessoa certa. Cara, depois de 15 dias, depois de 20 dias, você me fala assim, o que tá acontecendo? Cara, eu não contratei essa mesma pessoa. Essa pessoa entrava sorrindo, ela já veio de cara emburrada. Eu falo bom dia, ela fala só se for pra você. Aí você fala com essa pessoa e fala assim, cara, o que está acontecendo? O desempenho da pessoa era assim, de repente muda completamente. Será que ela não está fazendo aquilo por obrigação? Ou será que ela está fazendo aquilo por propósito? Então, é despertar isso. Os últimos comportamentos, para a gente finalizar. Integridade ao invés de culpa. Integridade é palavra tão importante, né? Integridade tem a ver com intenção. A intenção que você trata as pessoas, que você desenvolve as pessoas. Integridade tem a ver com qualificação. Integridade tem a ver com experiência.
Quanto mais você tem boas intenções, quanto mais você tem experiência, quanto mais você se qualifica, menos você carrega culpa. E se você puder multiplicar isso com as pessoas que estão ao seu redor, você muda completamente o parâmetro, a perspectiva. Últimos itens: consciência ao invés de máquinas e despertar a consciência de cada um, desde um papel que gaste até propriamente a imagem do escritório e assim por diante. E por último, o sentido de utilidade. Você só consegue diminuir a rotatividade se você mostrar para as pessoas que elas estão sendo úteis. E é exatamente esse ponto onde as pessoas não trocam o escritório, não vão para outro lugar, no sentido de utilidade. Você pode até achar que as pessoas vão para outro lugar porque elas vão ganhar mais, mas o principal fator é a utilidade. Se você se sente útil no ambiente, se você se sente confortável com a tua utilidade nesse ambiente, você não tem o porquê de trocar de ambiente. Porque a tua utilidade faz com que você se sinta bem, com que você se sinta importante. E esse, principalmente dos jovens, é o principal comportamento que precisa ser desenvolvido dentro das organizações. Por último, por que eu devo fechar negócio com você? A resposta para essa pergunta, vê se faz sentido o que eu vou falar. Não quer dizer que seja só essa resposta, mas só vê se faz sentido o que eu vou falar. Porque você vai entender o que eu preciso e vai me proporcionar um benefício. Quando eu falo, por que eu devo fechar negócio com você? Eu estou perguntando para você assim, cara, me entende? Quando uma empresa vira para o escritório e fala assim, eu quero fechar negócio com você, você está aqui apresentando, tiveram vários diretores jurídicos aqui, e um monte de gente deve ter ido até eles e ter trocado o cartão. E naturalmente, essas mesmas pessoas no dia seguinte devem mandar um portfólio por e-mail falando assim, olá, esse é o meu trabalho, temos essa estrutura, essa é a minha prestação de serviços, ok. Mas pouquíssimas pessoas vão ligar para as pessoas e falar assim, olha, qual é o seu ponto crítico? Me fala que eu vou propor uma solução e dar o meu melhor, eu vou me entregar a isso, eu vou fazer o meu melhor para isso. Cara, isso é humano, isso não é exatamente técnico. Cara, de um lado tem uma empresa demandando o serviço jurídico. Num lado, um monte de empresa querendo profissionais altamente técnicos, qualificados. De outro lado, um monte de fila de emprego. Cara, eu tenho um projeto de um programa de televisão que vai pro ar no segundo semestre. E a gente tem ido para a rua conversar muito com a população, porque o programa se chama Mude, então fala sobre comportamento humano. E a gente não consegue entender como que existem filas de emprego enormes. E as pessoas não sabem o que falar numa entrevista, não sabem se vestir numa entrevista, não sabem preparar um currículo numa entrevista, mas todas elas têm Facebook e acertam na internet. Como que isso acontece? O cara não joga no Google como participar de uma entrevista. O cara não é orientado à família a colocar no YouTube e falar assim, assiste um vídeo de qualquer pessoa. Não tem isso ainda no Brasil. E da mesma forma que eu estou falando aqui de uma classe E, que é assim, isso também culmina em jovens, por exemplo, como eu dei palestra na UERJ de oratória e de apresentação, pediram para eu fazer um curso lá sobre apresentação e entrevistas de emprego, e que eles não tinham a menor noção. E aí, quando você, sênior, apresenta o teu escritório, será que você tem noção do que você está fazendo? Será que você está sendo diferente? Será que você está tendo consciência do que você está fazendo? Ou você está fazendo a mesma coisa que todos os outros fazem? Será que você está tendo diferencial, não em você, mas no que você pode proporcionar para o outro? Qual o benefício que você pode gerar para o outro? E para finalizar, eu quero falar com vocês que benefícios só são verdadeiros se eles cumprirem uma verdadeira função social. Você gerar o benefício para alguém é o sentido do todo. Não é só o que vai fazer diferença no teu bolso, é o que faz diferença para o outro. Prosperidade significa agregar valor à vida dos demais. Quanto mais eu agrego valor na vida do outro, mais eu cresço. Portanto, eu viro para vocês e deixo essa mensagem final. Como é a sua preocupação com o meio e com os outros? O que você faz, além do seu dia a dia, que você se preocupa com os outros? Gente, fazer trabalhos voluntários, fazer trabalhos extracurriculares também são interessantes como negócio. Mas muito mais do que como negócio e responsabilidade social para o teu crescimento como ser humano. Você exerce a função social do valor central da justiça. E o que você faz com isso?
Você valoriza isso dentro de você para fazer do seu lugar um lugar melhor, pessoas melhores e uma família melhor? Ou você está sempre sendo podado pelo seu ego, sua vaidade e o seu orgulho? Vou deixar meu e-mail aqui, por favor. Meu e-mail é dh@diogohudson.com.br. Trouxe 2 livros para sortear. Cadê a Eliane? 2 livros para sortear. E vou ficar à disposição de dúvidas. Eu tenho alguns cursos também. Quem quiser informações, eu trabalho com muitos cursos de liderança. Quem quiser saber também sobre liderança, sobre coaching, também atendo individualmente. Estou à disposição. E que é uma frase minha, de acordo com tudo que eu penso, com as minhas experiências de vida, todas as dezenas de países que eu conheço, os indígenas no Peru, até na Europa fazendo palestras e assim por diante. Tudo isso eu resumo numa frase: muitos existem, poucos vivem. Evolução é uma escolha. Obrigado, valeu.